Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. Hoje, dando sequência à nossa série de vídeos falando sobre provérbios, a nossa série Provérbios Nossos de Cada Dia. Hoje eu quero convidar você a meditar num provérbios que está lá no capítulo 16, e é o versículo 23 que nós vamos falar aqui. Essa série de vídeos sobre provérbios, a intenção é a gente pegar um versículo e analisar esse versículo de uma maneira o mais simples possível, para que seja fácil a interpretação. E cada um de nós vai aprender, eu creio, um pouquinho. Como eu tenho aprendido? A gente pega o versículo e tenta esmiuçá-lo. A gente vai ter, eu vou mostrar para vocês aqui, a intenção de pegar esse versículo, ler esse versículo em várias traduções da Bíblia, porque, querendo ou não, você vai perceber que dá uma grande ajuda para a gente fazer a interpretação desse texto. Então eu convido você, que se por acaso é a primeira vez que você está aqui, que você se inscreve aqui no nosso canal. No final, deixe o seu gostei e depois, se você realmente gostar do conteúdo, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para ajudar no crescimento, na divulgação do nosso canal. Até porque eu e você, nós entendemos que a palavra de Deus, simples e bem direta, ela precisa ser propagada. E o YouTube, as redes sociais, principalmente o YouTube, elas são como um instrumento para que a igreja consiga também propagar a sua mensagem. Então, vamos lá. Provérbios 16, 23 diz assim, ó: o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Que interessante, né? Então tá falando aqui que, então para a gente esmiuçar, o coração fala o centro das emoções, do intelecto, né? Então, o coração do sábio. E quem é o sábio? O sábio, segundo a Bíblia, é aquele que tem o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, aquele sábio, nesse aspecto, é aquele que teme a Deus e, obviamente, anda nos seus caminhos. Em outros textos também a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Por quê? Ganha almas está dentro desse conteúdo de se obedecer, de temer a Deus e obedecer o ID. Inclusive, nas lições da escola dominical desse trimestre, nós falaremos durante todo o trimestre sobre a questão missionária, o chamado à responsabilidade. Então, o sábio também é aquele que ganha almas. Mas vamos lá. Eu vou ler agora na tradução da Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte: o coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. O que isso significa? Que mestre é aquele que comanda, dá as lições, ou seja, aumenta a persuasão. Diz respeito ao quê? Ele fala de forma que as pessoas sejam convencidas e influenciadas por conta da palavra dele. Então, se nós queremos ser sábios, andar e falar de maneira a convencer um pouco mais as pessoas e influenciá-las no caminho do bem, nós precisamos se aproximar dessa questão de buscar a sabedoria em Deus. E é claro, né? Nesse ponto aqui nós estamos falando da sabedoria em Deus. Mas você concorda que aquelas pessoas que são excelentes profissionais na sua área de atuação, elas dominam têm uma habilidade muito grande em determinada profissão, em determinada área, por conta dela conhecer muito bem, né, dela ter um entendimento, uma habilidade e ter uma excelente performance naquela atividade que ela faz, ela também, querendo ou não, ela tem um poder de convencimento muito maior, né? Quando a gente recebe um conselho, quando você vai fazer alguma coisa,
algum tipo de trabalho diferente do que você está acostumado, e chega alguém que conhece, que tem experiência naquela área, aquela pessoa chega e te dá uma orientação, ela quase sempre, por conta dela ter a sabedoria naquela área, quase sempre ela vai ter um poder de convencimento maior para mostrar para mim, para você, que o que eu estou fazendo de repente é errado, deveria fazer de outra maneira. E aí a gente para pensar, dá atenção e fala, pô, realmente eu preciso fazer dessa maneira. Vamos supor que você vai pegar um local, uma parede para pintar ou para emassar, seja lá o que for, né? Ou para as mulheres vão fazer um bolo, um prato diferente que você nunca fez. Aí chega alguém que é profissional daquela área. Aquela pessoa tem um entendimento em relação àquela área, ela domina. Ela vai chegar para você e vai te orientar. Ó, bom seria que se você fizesse dessa e dessa forma. Por quê? Porque ela já, de repente, trilhou aqueles caminhos ali. Então, até na área profissional, né, quem tem sabedoria, quem tem habilidade, domina aquela função, muito mais facilmente ele tem o poder de influenciar a determinadas pessoas com o seu conselho, aconselhando aquela pessoa a fazer de uma maneira que talvez ela nem imaginava que daria certo. Mas vamos lá. O mesmo Provérbios 16, 23, na nova tradução, na tradução na linguagem de hoje, está dito assim, ó, o homem sábio pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. Olha que coisa interessante, né? A gente falou no primeiro, o coração do sábio instrui a boca, ou seja, pensa antes de falar. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Ou seja, o que ele diz convence com maior facilidade. Porque quem pensa antes de falar, ele tem uma condição de raciocinar antes para depois então dar uma orientação. E aí, por conta disso, ele tem mais condições. Não quer dizer que sempre ele vai ser obedecido ou a orientação dele vai ser seguida, enfim. Mas é a Bíblia que está dizendo aqui que quando a gente pensa antes de falar, muito provavelmente nós vamos evitar muita coisa. Não é verdade? Você deve saber disso. Deve entender que quando a gente fala coisa sem pensar, muitas das vezes a gente erra. E aí existe um versículo que diz que na multidão de palavras não falta transgressão. Tem gente que fala demais sem pensar e depois se arrepende. Mas aí, né, já foi, né? E aí agora eu vou falar a última versão para a gente terminar. Quem é sábio, é muito parecido aqui, ó. Quem é sábio pensa antes de falar, fala bem e vale a pena escutar o que ele diz. Olha que interessante. Então, 3 pontos aqui. O camarada que é sábio é mestre da sua boca, aumenta a persuasão, ou seja, o poder de convencimento, e a gente repetiu, ele pensa antes de falar e o que ele diz convence mais, e ainda diz o seguinte, que vale a pena, fala bem e vale a pena escutar o que ele diz. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar sermos sábios com as nossas palavras, como também a dar ouvidos a conselhos sábios, porque isso vai ser muito importante para nós. E para fechar, eu quero deixar o Salmo 37, versículo 30, que diz o seguinte: a boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu espero que esta simples palavra, um provérbio nosso de cada dia, você possa meditar e pensar antes de falar, buscar a sabedoria em Deus, vai aumentar a sua persuasão. As pessoas vão ter maior prazer em ouvir a sua orientação. Porque você pensa antes de falar. E nós sabemos que há poder nas nossas palavras. Então, se você gostou desse vídeo,
deixa o seu gostei. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal para ajudar e divulga esse vídeo para o maior número de pessoas. E essa é a nossa série Provérbios Nossos de Cada Dia. Antes de nós terminarmos, eu quero deixar para você aqui embaixo na descrição alguns links para você, se você se interessar por estudar a Bíblia ou montar um negócio próprio, você vai clicar num dos links aqui e vai ser direcionado para uma página onde lá você vai descobrir, né, se é do seu interesse ou não. Então, que Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.